Olá, tudo bem? Como vai você? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E esse aqui é uma história muito linda, muito maravilhosa. É uma revelação muito abençoada para os judeus, para o povo de Israel, para os israelitas. Yeshua, Jesus de Nazaré, Yahshua, o nome que você quiser, ele fez o primeiro milagre dele em uma festa de casamento. Mas muitas pessoas, principalmente a religião, ela usa essa transformação da água para o vinho, dizendo que é a vida de uma pessoa que fumava e não fuma mais, uma pessoa que prostituía e que não prostitui mais, uma pessoa que rouba e não rouba mais. Mas eles deviam falar deles também, dos líderes, que pega a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi. Está fazendo o quê? Está praticando o estelionato. Ele está furtando, roubando a pessoa. Só que isso, a festa de casamento para eles não serve. O milagre da festa de casamento só serve para outrem, só para terceiros, para eles não servem. Eles dizem que, você vê, a cegueira é tão grande que eles falam assim, não, mudou da água para o vinho, a pessoa se batizou nas águas, praticou o batismo nas águas, ela é uma nova criatura, ela nasceu da água e do vinho, ou da água e do Espírito. Porque eles dizem, não, mas Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos. Então você vê, é uma contradição muito grande. Jesus transformou a água para o vinho. A água era uma representação do quê? E o vinho era uma representação do quê? E aquele milagre foi para toda a humanidade ou foi para mostrar aos judeus? Que os judeus, eles usavam a água para... E depois, o sangue é que fez aquele serviço. Tá? Eu vou falar isso, eu vou ler aqui. Então, o tema deste vídeo, qual o verdadeiro sentido da transformação da água em vinho? É o tema deste vídeo. E eu já te convido a ler. Livro histórico, livro da história de Jesus de Nazaré. A religião diz que é evangelho, mas evangelho significa boas novas. E ali foi boas novas para os judeus, não para o povo gentil. As boas novas, o Novo Testamento, ele, para ter validade, o testador tem que morrer. E ali ele estava vivo. Então é a história de Jesus de Nazaré. No livro de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada e o subtítulo está O Casamento em Canaã da Galileia. Vamos ler no versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. 4. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Presta atenção aqui. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então, a purificação era um mandamento da lei. Lei dada por intermédio de anjos ou dada por Moisés aos judeus, aos israelitas. Então, conforme a lei, as leis mosaicas, eles usavam água para purificação. E Jesus aqui estava mostrando que ele poderia ter usado outro recipiente. Ele poderia ter escolhido outras vasilhas, outras, sei lá, bacia, tacho, bule, xícara, copo. Não. Ele escolheu exatamente, justamente, os potes que eram praticado a lei da purificação, com água. E essa purificação está aí há quase 2000 anos. Ele transformou aquela água em vinho, para mostrar que, vamos ler, e a religião ainda usa essas purificações dos judeus, de Moisés, para se purificarem.
uma vez por ano, a cada duas vezes por ano, a cada cerimônia religiosa. Eles se utilizam, que nem a pessoa quando entra nessas sinagogas, que eles chamam de igreja, tem que se purificar, porque Jesus purificou. Aí vai lá e toma banho na piscina. Aí eles fazem aqueles retiro espiritual. Vão lá para o sítio para ficar 3, 4 dias lá, só teatro religioso. Aí lá eles fazem um batismo, uma purificação especial, uma cerimônia especial, porque ali eles estão no retiro. E vai, é judeu, é tudo de judeu. E pratica essas purificações. Então estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam 100 litros. 7. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. 8. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da terra. Eles o fizeram. Quer dizer, o que ele tinha mandado foi encher com água. E ali, aqui não fala o que se transformou aquela água. Porém, quando pegou aquele líquido, aquela água, e levou. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, então houve a transformação, houve a mutação da água para o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Quem? Aqui, ó, quando o responsável pela festa. Em outra versão fala o mestre Sala. Ele disse no versículo 10: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali muitos dias. Então, o primeiro milagre da Bíblia fala que foi essa transformação. E ele transformou a água, ele usou vasilhas que os judeus, que os legalistas, que os fariseus, os que seguiam Moisés, praticavam a lei da purificação, eles usavam ali, Jesus falou, põe a água neles. E essa água transformou em vinho. E o vinho era a representação do quê? Do seu sangue. Jesus estava mostrando com esse milagre o quê? Que o sangue dele, que seria vertido, que seria derramado no sacrifício da cruz, era infinitamente superior à água da purificação judaica. A água que a religião pratica. Essa transformação, esse sangue, ele foi infinitamente superior para os judeus. Ele estava mostrando para os perdidos da casa de Israel. Porque assim ele disse em Mateus 15, 24, não sou eu que estou falando. Assim disse Jesus à mulher cananeia. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa transformação da água para o vinho, que o mestre Sala, que o responsável da festa, elogiou, falando que o melhor ficou para o fim, em vez de ter servido no começo, não. Então, a água da purificação no início, ela foi superada pelo melhor vinho, pelo sangue que iria verter na cruz em breve ali. Dali a alguns meses iria verter. Ou anos, porque isso daqui foi no início do ano 30. Foi 3 anos de ministério. Então no ano 33 foi quando verteu o precioso sangue de Jesus. Então, a religião, quase 2000 anos atrás, aquele milagre foi para os judeus. Volto a ser prolixo te falando isso. Aquele milagre foi para os judeus, mostrando que o sangue dele era superior, que o sangue dele é que iria purificar os judeus, que iria tirar os pecados dos judeus, porque os pecados dos judeus eram as transgressões das leis mosaicas,
1 João 3,4, o que era pecado? Quem transgredia um dos 613 itens da lei mosaica, ele estava cometendo pecado. Mas o fim do pecado foi Cristo, o fim da lei foi Cristo. Então não existe mais pecado hoje. O que existe hoje é a transgressão carnal do ser humano. Então ele estava mostrando para os judeus ali a importância, a supremacia, a soberania do sangue dele, comparado com a água cheia de coliformes fecais, cheia de bactérias, cheia de bichos, cheia de sujeira que os judeus usavam para se purificar. A religião usa isso de uma forma ignorante, de uma forma errada, dizendo que é quando há um milagre, uma transformação na vida das pessoas. Mas nenhum religioso é transformado. A mente de nenhum religioso é transformada. Aí você fala assim, ok, eu vou te pegar no pulo agora. Aí você fala, não, claro que muda. Você é um ignorante, você não sabe o que você está falando. Claro que muda. Meu vizinho, ele era ladrão, assaltante de banco. Hoje ele é um pastor da igreja. Claro, ele mudou a ferramenta que ele usava, ele mudou só o instrumento que ele usava. Mas a mente dele continua de um fariseu. A irmãzinha, ela era prostituta, ela se converteu, ela mudou, hoje ela não é mais prostituta, hoje inclusive ela é casada, ela é mãe de 2 filhos, ela é uma mulher de Deus, ela é uma santa, mas a mente não mudou, não se converteu. Você acha que nos dias dos fariseus, aqueles que seguiam Moisés, você acha que aqueles que seguiam as leis, eles andavam de qualquer jeito? Você acha que os religiosos nos dias de Jesus, Jesus era contrário a esse religioso, você acha que os religiosos naqueles dias, eles andavam de qualquer jeito? Não, é a mesma coisa dos religiosos hoje. Eles entram para dentro de uma sinagoga, que eles chamam de igreja, e eles, por andar de terno, gravata, por parecerem santos, santas, eles falam, se converteu. Era a mesma coisa naqueles dias, eles andavam tudo certinho também, porque quem transgredisse uma lei de Moisés era apedrejado e morto. Então não justifica você falar assim, fulano, que nem eu. Você fala assim, nossa, o pastor lá do canal fulano de tal, que ele tem mais de 1 milhão de inscritos, ele é um homem de Deus, porque você vê que o jeito dele ele é espiritual. Agora esse Cláudio Mendes, esse jeito relaxado que ele fala da Bíblia, esse jeito que eu já vi ele gravando vídeo até de camiseta regata, você vai falar que um cara desse é espiritual? Eu estou nos passos que Jesus de Nazaré andava na frente dos judeus. O outro pastor que você elogia, ele está nos passos dos judeus daquela época. Aí hoje em dia, só que a minha mente já reconhece Cristo em mim, reconhece a escatologia consumada, reconhece este Cláudio Mendes que você chama de relaxado, que você chama de não sei o quê, esse aqui já acredita nos escritos bíblicos. Agora aquele outro não, aquele outro lá que você elogia, porque ele tem 1 milhão de inscritos e porque ele anda no terno, ele fala todo certinho, ele é o mesmo semelhante, ele é semelhante aos judeus que debatiam com Jesus naqueles dias. A mente dele é corrompida, a mente dele é mentirosa. Ele fala que dízimo é dinheiro, ele fala que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina, sendo que Paulo diz que o que purificou a todos foi o sangue que verteu da cruz. Ele fala que essa passagem aqui do casamento, ele fala que isso é quando uma pessoa sai das drogas e entra para a religião e vira um pregador. Na mente dele é isso que é uma coisa. Mas Paulo falou que não, lá em 2 Coríntios a conversão é diferente. Paulo falou que quando eles se convertem ao Cristo ressuscitado, o véu é tirado. E no Cristo ressuscitado tem dízimo? No Cristo ressuscitado tem batismo nas águas? No Cristo ressuscitado tem buscar Deus em monte? No Cristo ressuscitado tem apresentar criança? No Cristo ressuscitado tem oferta e holocausto? Não tem, porque lá em Hebreus 10:5 disse ele que um corpo preparaste. Não quiseste nem oferta nem holocausto, mas um corpo me preparaste. E aí, o que você diz? Eu que você acha que eu sou todo relaxadão, acredito na Bíblia e falo para você o que está na Bíblia.
O outro que você diz que ele é o todo espiritual, que ele é todo cheio de guerigueri, todo cheio de não sei o quê, todo cheio de falar bem, todo mansinho, todo calminho, ele rouba, ele pede seu dinheiro, ele passa envelope, ele pede Pix, ele pede o número, passa o número da conta. A vida do cara, o cara, além dele ganhar do YouTube, que cara que tem 1 milhão de inscritos, ele ganha uma fortuna nesse YouTube. Além dele ganhar um dinheiro nesse YouTube, ou ele ganha lá na chamada igreja dele, ele é pago lá, e é salário alto, porque por ele ser um influencer, um youtuber, ele tem prestígio lá na sinagoga dele, na porcaria que ele é líder lá. Ele tem sinagoga. Você vê, aí é a inversão de valores. Não se iluda, não se iluda. Os lobos que você tem adorado por aí, que você tem achado que ele é cheio espiritual, eles estão vestidos, estão disfarçados, porque na verdade por trás daquela pele de lobo, de cordeiro, está um lobo voraz. Um lobo que fica te enganando, mentindo para você. Um lobo que usa dos estudos teológicos que não vale porcaria nenhuma para ficar te enganando, te roubando. Então esse negócio de você achar que fulano era assim e veio e se transformou, ele só mudou a carcaça, ele mudou a capa. Mas a mente dessa pessoa está judaizante do mesmo jeito. A mente dessa pessoa está farisaica do mesmo jeito. Agora, o dia que ela vira as costas para a religião, o dia que ela começa a crer, acreditar nas escrituras verdadeiramente, o dia que ela para de julgar os outros, dizendo aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa não pode estar perto de mim porque eu sou santa. O dia que você parar com isso, o dia que você entender que você está no mesmo nível nela no espírito, porque todos somos irmãos, aí você se converteu. Mas aí quando você chegar nesse nível, você já não vai ligar muito mais para essa conversa de andar todo bem vestido, para se mostrar. Você vai parar com essa ideia de falar, não, eu sou santo na carne. Que santo na carne o quê, ô comedor de arroz e feijão? Que santo na carne o quê? Conversa fiada essa daí. Aí você vai entender, quando você deixar dessas coisas de lado, aí você vai falar, meu Deus, eu me converti mesmo. Aí você vai falar, nossa, Jesus de Nazaré bebia vinho lá com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas, com os ladrões. Jesus se reunia, sentava com eles ali no feedback para conversar com eles. Aí você fala, meu Deus, hoje eu faço a mesma coisa. Na esquina aqui da minha casa tem uma boca de fumo, de vez em quando eu vou lá dar uma palavrinha com meus irmãos, que eles são meus irmãos em Cristo. Eu passava do outro lado do bar, hoje não, hoje eu passo na frente e falo pro meu vizinho, meu irmão, cuidado com essa cachaça sua, vai te matar. Por que você faz isso? Porque você se converteu, você não tem mais vontade de praticar, você não tem mais vontade. Outrora você era um viciado, hoje você passa na boca de fumo, os caras fumando a tora desse tamanho de maconha, não te incomoda, que aquilo não entra mais na sua mente. Você não faz mais, porque se converteu. Isso é o verdadeiro convertido. Você bebia, você só tomava de lavrado. Hoje você passa na frente do bar, vê um conhecido seu, dá uma palavrinha, abraça ele. Fala, meu irmão, te amo. Que você no espírito é meu irmão. A pessoa tá caindo de bêbado, você abraça ele. Você sente o cheiro, o fedor de pinga, mas você não tá nem aí. Porque você se converteu. Isso é uma pessoa convertida. Isso é uma pessoa totalmente convertida, totalmente que mudou o caminho. É assim que é. Não é se escondendo entre quatro paredes, se escondendo no local de sacrifício que tem altar, no local só porque você está bem vestido. Você está bem vestido, mas ali por trás ali você tem tantos vícios, você é pornográfico, você é masturbador, você é um mentiroso, você é um traidor, você é um carne pura. E só porque está vestido ali numa capa, acha num terno, uma gravata, tá com a bibrona debaixo. Aí fala, não, eu sou convertido. Que convertido? Você é um judeu, você é igual os fariseus. Naqueles dias eles eram tudo assim também, andavam tudo alinhadinho na carne. Só que quando chegava na pedra de tropeço, eles tropeçavam, Cristo ia lá e Jesus ia lá e descia no chicote no lombo deles. Seus fariseus hipócritas, sua raça de serpente. Andam aí parecendo que é tudo certinho, mas são igual sepulcros caiados. Por fora, tudo pintadinho, tudo belo. Por dentro, cheio de ossos, cheio de carniça, cheio de podridão. O convertido não, o convertido, quem tá de fora olha e fala, nessa, esse cara aí é um perturbado, olha o jeito que ele anda, olha as roupas que ele veste, olha o jeito que ele fala. Só que dentro dele tá o amor
tá a justiça, tá a compreensão, tá o lado bom samaritano, tá o lado que reconhece Deus nele, tá o lado que reconhece no seu outro, não a carne, mesmo cheio de defeito o seu outro, mas ele se coloca no lugar do outro, na carne ele fala, eu também sou igual a ele. Só que o que está ali dentro, ele é meu irmão em Cristo, ele é meu irmão. A escatologia foi consumada, o tabernáculo de Deus está em mim e está nele também. Apesar dele ainda estar na droga, na bebida, na prostituição. Isso é um convertido. Aí não, aí eles pegam essa passagem, esses lobos, esses ladrões, pegam essas passagens e diz, não, isso aqui é uma pessoa, foi transformada da água para o vinho. Não, ô jumento, ô ignorante, você que é carnal, Deus não dá esse entendimento. O dia que você passar de carnal para espiritual, você vai entender que isso aqui ele estava mostrando a superioridade do sangue que iria verter, do sangue que iria derramar dele em relação à água podre e nojenta das leis de Moisés, dadas a Moisés, que era purificado. Por isso que ele usou as vasilhas, ele usou os potes que eles usavam para fazer aquela cerimônia idiota. Cerimônia que nunca serviu para nada. Paulo falou que não passava de orações, de purificações com água, que aquilo não servia para nada, nunca serviu para nada. Leia Atos 10, não vou pôr o versículo aqui não vou dar essa moleza para você não. Leia Atos capítulo 10, você vai ver o legalista de Pedro. Pedro era um legalista, Pedro era um seguidor de Moisés. Pedro aprendeu com Jesus de Nazaré, que era o que veio para cumprir a lei. Leia lá em Atos 10, aquela voz naquele pano cheio de coisa. Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, Pedro. Querendo dizer que tinha purificado pelo sangue que verteu da cruz. Mas Pedro, legalista, chegou na casa de Cornélio, mesmo lá antes de Pedro acabar de falar as ladainhas dele, Cornélio e os seus ali começaram a falar em outros idiomas. Não é balabachúrias, cantarábias, não, essa idiotice religiosa, não. Começou a falar em outros idiomas. Aí Pedro e os outros judeus que estavam com ele regalaram os olhos e falaram, meu Deus, como pode Cornélio e a família dele estar falando em outras línguas? Isso significa, porque o sinal deles era falar em outros idiomas, significa que eles também, gentios, foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro, por ser legalista, fez o quê? Pegou Cornélio e a família e tacou na água. Tacou na água. Aí ele ainda disse assim, tá vendo, fulano? Pedro falou, tá vendo? Então fica provado que os gentios também podem se batizar pelas águas. Ô Pedro jumento, Deus estava mostrando ali que os gentios não precisavam de água porcaria nenhuma, que já tinha sido todos purificados pelo sangue. Por isso aqui, ó, pela superioridade desse vinho aqui, dessa transformação. Cornélio e a família dele tinha sido purificado pelo sangue. Então ali Deus mostrou que não precisava de água, de coisíssima nenhuma. O Espírito Santo já começou a falar em outros idiomas pela boca deles, para mostrar a Pedro, que era o legalista. Pedro, para de ser jumento, Pedro. Para de ser religioso, Pedro. Tá aí, ó. Tá aí. Já foi purificado. Estão falando em outros idiomas. Estão falando pelo dom do Espírito Santo. E assim é nos dias de hoje. Essa religião maldita que tem por aí só serve para tomar dinheiro, para se enriquecer às custas dos outros. Ficar se escravizando as pessoas. Qual o verdadeiro sentido da transformação da água em vinho? A transformação foi essa, meu irmão. Foi para mostrar que o sangue dele era superior, era elevado à enésima potência, a dízimas periódicas de tantos zeros e números. Dízima periódica, mostrando assim, ó, tá vendo aqui, ó? Vê se você consegue solucionar essa dízima periódica. Eu fiz engenharia, eu estudei essas coisinhas aí, viu? Aí vê se você consegue, de tão superior que era o sangue dele. E a religião fica com essa conversa fiada de falar de negócio de coisado, não sei o que da coisa. Falando que a pessoa é transformada como... Aí, ó, a Uraque lá, você viu o que aconteceu? Se converteu, foi lá pra dentro, largou a droga, a prostituição lá, foi lá pra dentro da Universal, Universal não, do dedinho, ficou lá, deu tudo que tinha, e vai saber se não sei o que lá também, com os pastores, com os bispos lá também, vai saber, não sei, isso aí não me interessa. Aí quer dizer, deu tudo que tinha,
carro, dinheiro, ficou praticamente na lama, a lama. E claro que ela falava em balabachúrias, claro que ela sentia, ela abraçava nas reuniões, claro que ela fazia isso, porque isso daí está no cardápio religioso, está na enganação religiosa. Você vê, do nada, ela desviou novamente. Porque na mente nunca se converteu. Nem ela, quanto aquele do dedinho nunca se converteu. O cara tá lá comandando aquele lixo há quantos anos? 40, 50 anos? Já tem esse tempo, sei lá, aquela porcaria lá. Mas ele mesmo nunca se converteu. Há uns anos atrás ele falou que a graça pregada por Paulo foi uma desgraça. Você acha que um cara desse se converteu? Você que dá seu dinheiro lá nessa porcaria, você que dá seu suado dinheirinho lá, você vê, a Uraque lá voltou à atividade novamente. Porque eu não assisto televisão, mas eu estava lendo nesses jornais, né, que eu faço videozinho para outro aplicativo por aí, lá eu falo de notícia e tal, né, e eu leio as manchetes de jornal. Não é que eu falo de notícia, que eu não sou repórter, eu só coisa lá. E fico lá falando. Aí eu fico lendo as notícias lá, e você vê, diz que ela voltou pro remeleixo de novo. E aí? Aí eu te pergunto você que já se converteu ao Cristo ressuscitado, não vou nem falar da escatologia consumada, nem ao Evangelho eterno. Coloca no comentário aí, eu me converti, eu fumava, eu usava droga, eu fazia. Hoje, eu não preciso de estar em religião coisíssima nenhuma. Hoje eu passo na frente desses lugares, eu converso com as pessoas e nada daquilo me dá mais vontade. Põe aí pra você ver. Porque é natural, eu fumava desde os meus 15, quando eu fiz o Senai. Fiz o Senai lá em 81, 82, eu fumava lá desde 82. Há uns 5 anos atrás aí, eu tava... Quando eu comecei quando eu bati, eu frequentava uma religião lá uns tempos, e eu falei pro pregador, falei, a partir de hoje eu quero aprender de Deus, não quero aprender mais de ninguém. Foi quando eu comecei a comprar minhas bíblias, estudar. Eu tinha o último cigarro, era meio-dia, porque eu ia lá na Santa Ifigênia, que a gente estava com o comércio aberto, e o comércio do meu filho aqui, eu ia lá para a cidade, tinha o último cigarro no maço. Aí acendi e falei, lá para frente eu compro. Já vai para 5 anos. Não sei, nem vontade eu tenho. Mas e a abstinência dos 3 dias? Que abstinência? E os 7 dias? E os 21 dias? E o mês? E o ano? Não. Mas você não tomava nem água para... Não. Chupava bala de hortelã, de menta? Não, eu fumava quase 2 maços de cigarro. Era meio-dia e pouco, 11 e pouco, meio-dia e pouco. Tirei assim, acabou o último cigarro. Acabou. Pessoas, eu vou lá pra cidade, eu vou lá no Santa Ifigênia, vou lá, sai por aí, em algum lugar, os caras do lado, com aquela fumaça maldita lá, aquele negócio, aquilo só me irrita. Só dá uma gastura, mas que vontade de quê? Para com isso. Agora o que eu não larguei foi o café. Se um dia você me chamar, me convidar, vem aqui na minha casa para nós fazer umas preces aqui, ler uns rosários aqui, uns terços aqui. Porque tem gente que tá na graça, mas ainda lê uns rosários, fala de uns rosários. Você pode saber que eu vou aí na sua casa beber café, mas é muito. Eu sou bebedor de café. Para mim, tanto faz estar frio, quente, doce, azedo, com pimenta. Eu sou tomador de café. Daí não, você não vai tirar, não. Mas e a gastrite, úlcera? 55 anos. Eu tomo café desde quando eu me entendo. Não sei nem o que é isso, não. Agora, quando eu fumava, sim, dava uns negócios de queimação, que eu tinha ou chupar limão, ou tomar leite gelado, mas eu, depois desses 5 anos que eu parei, que eu larguei essa porcaria, falar aqui, nem lembro. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo, espero ter sido útil. Seria um vídeo de 10, 15 minutos e já tá com 30 minutos, mas tá tudo bem. Tá bom? Então, quando você lê, tem esse entendimento que a água em vinho foi para mostrar, por isso que o mestre Sala disse, normalmente se oferece o primeiro vinho primeiro, mas nessa festa aqui foi ao contrário, deixar o melhor por último. Deixar o melhor para que seria derramado dali a 3 anos, tá bom? Então, se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, e vamos em frente, falando da palavra do nosso Pai Celestial, do Pai do nosso Espírito, e passando para frente o nosso entendimento. Seja, às vezes, coerente. Se você achar que não é coerente, você coloca aí, não achei coerente por causa disso, daquilo. Desde que você não venha com Moisés, com o legalismo de Moisés, nós teremos o prazer de responder, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.